Silva Santos, sou engenheiro de alimentos, formado pela UFRPE, mestre em engenharia química pela UFPE, e agora estamos aqui na defesa do doutorado, cujas orientações foram Maurício Mota e Guilherme Douto, e co-orientação Jorge Cavalcante, no estudo da adsorção e dissolução de fármacos em biocarvão obtido em caroço de açaí. Nesta tese, nós iremos falar um pouquinho sobre contaminantes emergentes, falar sobre fármacos e principalmente os fármacos que foram utilizados na tese, tratamento de efluente, a questão de adsorção, biocarvão e açaí. Em seguida, a gente vai falar sobre o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho, a metodologia, qual abordada, né, no preparo dos fármacos, preparo dos adsorventes, caracterização dos materiais, ensaios adsortivos, reuso e toxicidade. Além disso, também a validação do método de codificação do clonazepam por HPLC. Os resultados das discussões, a conclusão e os próximos passos, né? Os passos futuros e os agradecimentos. Dando início, os contaminantes emergentes, eles são produtos químicos naturais ou sintéticos usados no tratamento e prevenção de doenças em humanos e animais. Devemos nos preocupar com a contaminação devido à presença de compostos e produtos persistentes e de difícil remoção que podem apresentar risco à saúde tanto dos humanos e como a do ecossistema. Dentre os contaminantes que geralmente não são monitorados no meio ambiente, podemos citar os produtos farmacêuticos, de higiene pessoal e pesticidas. Os fármacos, a indústria farmacêutica engloba as empresas responsáveis pelo desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário. Em 2019, o Brasil foi considerado o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, atingindo a marca de mais de 103 bilhões de vendas de produtos, né? E devido à pandemia, a Covid-19, houve um aumento ainda maior. E em 2021, chegando a totalizar 146 bilhões de vendas de produtos farmacêuticos. Dentre as diversas classes de medicamentos, podemos citar antidepressivos, antimaláricos e anti-inflamatórios não esteroides, que foram os analisados nessa tese. Consequentemente, devido a essa grande quantidade de compostos produzidos e consumidos, seja de forma legal ou informal, né, no caso, sem orientação médica, vem aumentando a complexidade nos fluxos de águas residuais gerados. E a principal via de entrada dos fármacos nos efluentes urbanos é através da excreção do corpo humano, descarte inapropriado ou tratamento inadequado nas estações de tratamento de esgoto. Aí, falando um pouquinho sobre o antidepressivo, o Brasil ele possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade, atingindo cerca de 9,3% da população. Elas sofrem de ansiedade, né? Aí aqui nós temos o composto clonazepam, a sua estrutura molecular. Ela também é conhecida como Rivotril ou Clonopin, prescrito para avaliar a ansiedade e ataques epiléticos. Além disso, tem a capacidade de sedar e tratar as náuseas no pré-operatório. O clonazepam é aplicado em doses orais de 0,5 a 1,5 miligramas e quase 2% da dose é excretada na urina como medicamento inalterado. Falando um pouquinho sobre a antimalárico, a cloroquina, no caso, né? A cloroquina, nós temos esses três compostos que é bastante encontrado nas farmácias, a cloroquina, hidroxicloroquina ou difosfato de cloroquina. Ela foi descoberta na década de 1930 para o tratamento da malária. Tem ação imunomoduladora, anti-inflamatória e fotoprotetora. A cloroquina ela é excretada pelos rins em 45% e pela via gastrointestinal em 20%. Durante a pandemia, em 2019, 2020, houve pesquisas iniciais dizendo que a cloroquina tinha um efeito benéfico contra o vírus da Covid-19, né? E com isso teve um aumento extraordinário no consumo desse medicamento.
No Brasil, um aumento de 167% na venda de hidroxicloroquina no Brasil, o equivalente a 1,2 toneladas de antimalárico. E depois, eventualmente, foi comprovado que não havia eficácia, mas mesmo assim a população, achando que tinha eficácia, acabou ainda consumindo mesmo assim. E questão de anti-inflamatórios não esteroides, nós podemos citar o diclofenaco, que ele pode ser encontrado na versão monossódica ou de potássio. O que foi utilizado nessa tese, a gente utiliza o diclofenaco monossódico, que aí temos a estrutura. Ele é indicado para aliviar a dor, analgésicos, reduzir a febre e reduzir a inflamação. Aproximadamente 65% do diclofenaco consumido pode ser liberado pelas fezes e urina. Os anti-inflamatórios não esteroides, eles são os medicamentos mais quantificados em ETS, por conta que, como ele não precisa de prescrição médica, o pessoal acaba consumindo de forma irregular, né, muitas vezes. Rufuji e colaboradores de 2021 cita que a bioacumulação desses compostos pode levar à feminização de peixes, lesão renal e alterações nas brânquias dos peixes. Já Zheng, 2023, ele fala que na China o diclofenaco é classificado como uma substância prioritária para o monitoramento de águas residuais. A identificação e quantificação dos fármacos, ela pode ser feita principalmente através de cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, né? Ou então por espectrofotometria, que é através do UV visível. Aí aqui nós temos alguns trabalhos que citam a presença de clonazepam, cloroquina e diclofenaco presentes em águas superficiais, subterrâneas ou efluentes como foi do caso lá em Santa Maria, do clonazepam efluente do hospital clínico, né? Aí as concentrações desses medicamentos na água, ela é encontrada em micrograma, na escala em micrograma ou nanograma, né? É pequena, mas mesmo assim, essa quantidade pode alterar o ecossistema, né? Dessa forma, a qualidade da água é de suma importância para a sobrevivência de seres vivos no planeta. E devido à escassez hídrica, a gente tem que ter uma qualidade maior no tratamento de água, né? A identificação e quantificação de contaminantes presentes na água torna-se vital. E uma das formas de se tratar a água é o tratamento de efluentes, né, no caso. E as ETEs, no caso, as estações de tratamento de efluentes convencionais, são projetadas para remover apenas patógenos e coliformes e reduzir cargas de carbono, nitrogênio e fósforo. Infelizmente, a gente precisa de um tratamento mais eficaz para a remoção desses contaminantes emergentes, né, persistentes, no caso, né? Aí, no caso, a gente pode utilizar a biotransformação, juntamente com a biodegradação, remoção por aeração, oxidação química, fototransformação ou absorção, né? No caso, a gente pode utilizar a adsorção como um meio eficiente, por conta que já é um método simples e bastante econômico, que a gente está utilizando um material barato economicamente e de alta capacidade de remoção de contaminantes. Falando um pouquinho sobre o processo de adsorção, é uma operação de transferência de massa, a qual estuda a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em fluidos, líquidos ou gasosos. O processo pode ser feito o processo de separação pode ser feito de forma estérica, onde os poros dos adsorventes possuem dimensões características para uma substância, havendo assim uma seletividade, pode ser por meio de equilíbrio, onde o adsorvente acomoda diferentes adsorvatos, e de cinética, que é com base na diferença de difusividade das espécies, né? E nos poros dos adsorventes. Aí aqui nós temos alguns parâmetros que podemos variar na adsorção, a granulometria e a massa de adsorvente, que vai influenciar principalmente na área superficial, né? E como ela vai estar presente para absorver a substância analisada.
A questão da temperatura, a gente pode influenciar positivamente ou negativamente a adsorção. A concentração inicial também vai influenciar bastante se a capacidade de remoção do material, o pH, tanto do adsorvente como da solução, e a velocidade de agitação. Alguns modelos cinéticos, os padrões a gente tem que eles são baseados na capacidade de absorção da fase sólida ou na suposição de que a quantidade inicial de adsorvato é comparável ao número de sítios de ativos de adsorção. Aí nós temos os dois modelos principais, que é o pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Aí nós temos aqui também os modelos de isotermas, que quando atinge o equilíbrio, nós temos que Langmuir fala que a superfície do sólido contém um número definido de substâncias, de sítios de adsorção, sendo que cada sítio poderá dissolver somente uma molécula. Há a formação de monocamada na superfície, a qual estabelece o valor para um Q máximo, a capacidade absortiva, no caso. Não há interação entre moléculas vizinhas e todos os sítios são homogêneos e uniformes, isto é, a energia é distribuída de maneira igual em relação a todos os sítios de adsorção. O outro modelo padrão é o Freundlich, que ele prevê que a superfície dos adsorventes é heterogênea e assume que os sítios ativos possuem diferentes energias de adsorção, vendo a questão de multicamadas, né, no caso. Aqui nós temos, além desses dois, temos Langmuir e Freundlich, que é conhecido como CIPS, que é um complemento de Freundlich e Langmuir, que em baixas concentrações o adsorvente comporta-se como Freundlich, e em altas concentrações ele se comporta como Langmuir. Aí os dados termodinâmicos, eles são necessários para determinar se o processo é factível, isto é, espontâneo, se é regido majoritariamente por contribuições entálpicas ou entrópicas, estimar a capacidade de adsorção máxima do adsorvente, fornecer informações relativas à heterogeneidade da superfície do adsorvente e indicar a natureza do processo, se ele é por fisiçação ou quimiçação, além de favorecer o entendimento do estudo mecanístico. Essa parte de processo, se é fisiçação ou quimiçação, está ligada no valor de entalpia. Se for até 40 quilojoules, que há uma divergência entre a literatura entre 25 e 40, até 40 ela é fisiçação. Entre 40 e 80 ela está em estado de transição, entre fisiçação e quimiçação. E acima de 80 quilojoules ela é quimiçação, um processo totalmente por quimiçação. Aqui nós temos os dados termodinâmicos, onde a gente obtém a variação de energia de Gibbs naquela variação de temperatura. Se ela for positiva, o processo é não espontâneo, ou seja, ela requer que a energia a mais para que o processo de adsorção aconteça. Se o valor for negativo, o processo é espontâneo, então ocorre de forma natural. Quando a variação de entalpia dá positivo, significa que o processo é endotérmico, e se for negativo, o processo é exotérmico, né? Ou seja, libera calor. Aí temos a questão da variação de entalpia, que está ligada à questão da heterogeneidade da superfície, né? Positivo menos heterogêneo e negativo maior heterogeneidade. Em resumo, nós temos aqui que o processo de adsorção ela acontece na fase sólida do adsorvente. Aí aqui nós temos a superfície do material com os sítios ativos que vai receber os adsorvatos, né? No caso, o composto que a gente está analisando. Aí, no processo de adsorção também está ocorrendo a adsorção no sistema, né? E aqui temos a fase líquida, onde temos o adsorvato presente. Aí ela pode ser por ligações químicas, monocamadas, ou por fisiçação, que pode acontecer também a questão de multicamadas, né? Várias camadas ligadas. E também pode acontecer as duas, quimiçação e adsorção química e adsorção física juntos. Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre biocarvão, né? É um termo criado para designar o carvão obtido a partir da pirólise e da biomassa. Ela apresenta elevada área superficial, estrutura porosa interna e um amplo espectro de grupos funcionais. Apresenta um meio dissolvente mais ideal
e ecologicamente correto. As propriedades do carvão, elas dependem das condições de pirólise, tempo, temperatura, por exemplo, e o tipo de matéria-prima. Em geral, quanto maior a quantidade de celulose, hemicelulose e lignina presente nesta matéria-prima, maiores produções de carvão obteremos. Surge como combustível renovável, como agente para a melhoria do solo ou ainda para o sequestro de carbono. A ativação, ela pode ser, o biocarvão, né, pode ser ativado fisicamente ou quimicamente. Fisicamente é somente na hora da pirólise, os próprios gases que estão fazendo o aquecimento, elas fazem com que ativem, abram maior a estrutura, né, a superfície dos poros, né, no caso, os próprios gases do nitrogênio, do oxigênio, por exemplo. E na ativação química, ocorre aqui uma mistura do biocarvão com compostos químicos que vai alterar a sua estrutura e depois ocorrer a pirólise. Falando agora sobre a biomassa, que no caso a matéria-prima para a obtenção do biocarvão, a utilizada neste trabalho foi a questão do açaí, que é um fruto bacáceo de cor roxa, oriundo do açaizeiro, planta nativa da Amazônia brasileira, e tem uso destacado em alimentos e produtos de beleza e saúde. Segundo o IBGE, em 2018, mais de 220 mil toneladas de açaí foram processadas em alimentos cosméticos ou farmacêuticos, sendo gerados 184 mil toneladas de resíduos agroindustriais, que são descartados nas ruas e rios. Isso acaba prejudicando a saúde por proliferação de ratos, baratas, né, por exemplo, ou então até uma contaminação dos rios, né? Cerca de 83% da produção, ela torna-se resíduo. Aí aqui nós temos as características das sementes do açaí, a questão de lignina, cinzas, compostos voláteis. Aí aqui vou dar destaque para a quantidade de carbono de lignina, que tem mais de 48% e 37%, ou seja, propriedades ótimas para se produzir um carvão, né, em grande quantidade. Com isso, temos o objetivo geral, que foi incrementar a capacidade de absorção de um biocarvão ativado, obtido do caroço de açaí, através dos processos de ativação química e ajuste dos parâmetros. Em outras palavras, pegar o açaí, depois de processado, que ele torna-se um resíduo agroindustrial que é descartado de forma irregular, e com isso preparar um material de melhor qualidade e de atribuir melhores viés econômicos, no caso. Né? Com isso, através da dissuasão, remover fármacos que podem ser encontrados no meio ambiente, né, no caso. Os objetivos específicos foi identificar e quantificar compostos farmacêuticos por meio de cromatografia líquida, espectrofotometria, validação de metodologia e quantificação de clonazepam por Fly, realizar a produção do biocarvão do caroço de açaí com uso de mufla, ativar o biocarvão com cloreto de zinco, caracterizações dos biocarvões, sem ativação e ativado, sendo feitos por adsorção e dessação de N2, que é o método de BET, utilizando o método de BET, análise de FTIR, a transformada de Fourier, no infravermelho, análise de TRX, análise de TG e DTG, análise do ponto de carga, do pH do ponto de carga zero, e a análise de micrografia. Avaliar a eficiência dos biocarvões com ativação na dissuasão dos fármacos, clonazepam, cloroquina e diclofenaco. Realizar o estudo de massa para definir a relação massa-volume de fármaco a ser tratado. Determinar os parâmetros cinéticos dos modelos de adsorção, pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. Analisar os dados de equilíbrio adsortivo, segundo as isotermas de adsorção de Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich, né, CITES. Estudar a termodinâmica do processo, realizar estudo de toxicidade do processo com sementes de pepino e avaliar a possível reutilização dos adsorventes, o ciclo de adsorção e dissorção.
Falando um pouquinho agora sobre a metodologia empregada, a solução estoque, em um beck a gente adicionou o fármaco, o clonazepam com 99% de pureza, difosfato de cloroquina 95% de pureza e o diclofenaco monossódico 99% de pureza. Adicionava o fármaco no becker, misturava com o metanol, por conta que esses fármacos não têm uma certa solubilidade em água. E com isso, depois transferia esse volume para um balão volumétrico e aí completava com água, atingindo a solução final com 20 miligramas por litro e na proporção de água e metanol 9:1. A identificação e quantificação dos fármacos foi através de clonazepam, através do HPLC, utilizando uma coluna C18, um detector espectrofonômetro, fase móvel utilizado foi de 70-30, 70%, eita, acho que confundi ali, escrevi errado, 70% água e 30% metanol, com comprimento de onda de 254 e vazão 0,8. A cloroquina e o diclofenac foi feito através do espectrofotômetro e comprimentos de onda 343 e 275, respectivamente. Nesses parâmetros, a gente analisa a linearidade da curva, o R ao quadrado, a precisão do sistema, ou coeficiente de variância, o limite de detecção para o HPLC, que fala a quantidade mínima encontrada na amostra, e o limite de quantificação, que é a quantidade mínima com precisão e exatidão, né, que a gente pode determinar através desse equipamento que a gente utilizou. E a reprodutibilidade através dos testes de grupos. Além disso, a gente teve o preparo do dissolvente, onde as sementes do açaí foram recolhidas das ruas do Pará, de Belém do Pará, foram expostas ao sol para a secagem durante 4 dias, e depois foi enviado para o laboratório na Paraíba. Lá foi feita a queima em reator tubular de leito fixo rotativo do forno elétrico. A temperatura utilizada foi a 700 graus Celsius durante 90 minutos, tendo um fluxo de temperatura de 10 graus Celsius por minuto, né, o aumento da temperatura. Assim, a gente obteve o carvão de açaí. O segundo adsolvente foi obtido utilizando uma mufla, inicialmente pirolizada a 400 graus Celsius. Então, ele é retirado, misturado com cloreto de zinco na proporção 1:3. 1 de carvão, 1:3 de cloreto de zinco. E, então, levado à mufla novamente e levado a 400 graus Celsius por 1 hora. Isso é feito para fazer com que esses dois compostos se misturem. Aí, em seguida, a gente vai levar a temperatura a 600 graus Celsius por mais 1 hora, obtendo assim o carvão de açaí ativado. Essa mistura ela é lixiviada durante 20 minutos com água corrente para a retirada do excesso de cloreto de zinco, né, no caso. E assim obtendo o carvão, né? As caracterizações dos adsorventes foi feita de análise de adsorção e dessociação de gás de nitrogênio, utilizando os métodos de BET e BJH, análise de transformada de Fourier em raios infravermelho, FTIR, ensaios termogravimétricos, TGA, DTG, análise de difração de raios, ponto de carga zero, e imagem por microscópio eletrônico de varredura. Os processos adsortivos. Primeiramente, foi feito os testes iniciais, para ver se ocorria a adsorção. Em seguida, a gente faz o processo de relação massa-volume, né, para saber a quantidade que a gente vai utilizar de massa durante os experimentos para remover, no mínimo, 70% do nosso contaminante, no caso, né? Aí a variação da massa foi 0,003 a 0,1 grama, juntamente com a solução, em Erlenmeyer, nisso 50 ml, e a concentração inicial de 20 miligramas.
utilizado em incubador, em shaker, a 200 RPM, durante 120 minutos, a temperatura 25 graus Celsius e pH natural da solução. Em seguida, determinada a massa ótima para remover pelo menos, no mínimo, 70% do contaminante, a gente vai para o estudo cinético, onde vai variar o tempo de 0 a 180 minutos, e com isso vai conseguir determinar os modelos cinéticos de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem. E levando em consideração a linearidade da curva, o R ao quadrado, os valores dos resíduos e os critérios de informação arcaica. Passado esse processo, a gente vai para o estudo de equilíbrio adsortivo, onde vai haver a variação da concentração. Já temos o melhor ponto de carvão, a quantidade ideal para utilizar, já temos o tempo ótimo, então a gente vai variar a concentração agora, de 0 a 20 miligramas. E com isso a gente consegue modelar as isotérmicas de Langmuir, Freundlich e Sips. E também levando em consideração esses parâmetros, né, R ao quadrado, os valores de resíduos e o AIC. No estudo termodinâmico, a gente vai variar também a variação de concentração e também vai variar a temperatura. Foi utilizada 25, 35, 45, mais do que isso a gente não poderia utilizar por conta que poderia haver também a questão de degradação do composto, né, do fármaco. E com isso a gente consegue, nessa variação de temperatura, obter a variação de energia de Gibbs, de entalpia e de entropia. Todos esses dados a gente vai para o reciclo, o reuso, né? No caso, a gente faz um processo normal de adsorção, retira o adsorvente e por meio de um filtro, papel, e coloca numa solução de 20 ml com cloreto com ácido clorídrico. É agitado durante 1 hora e depois é feita a secagem desse composto a 100 graus Celsius por 2 horas. Aí, com isso, a gente repete esse processo, fazendo um novo processo adsortivo, utilizando 20 miligramas por litro da solução, do fármaco, e ver quantas vezes a gente consegue reutilizar esse adsorvente, tendo, no mínimo, uma adsorção de 60%. Feito isso, a gente vai para a toxicidade, onde a gente faz utilizando sementes de pepino, e a incubação é feita em placa PET durante 120 horas a 22,5, com a variação de temperatura de 2 graus Celsius. A gente, tendo o melhor ponto, no caso dos adsorventes, a gente utilizou um processo de adsorção, pegou aquela água daquele processo adsortivo e em placas PET a gente colocava o papel filtro, 10 sementes de pepino, isso em duplicado, e molhava com essa solução, né, em várias concentrações. E com isso a gente conseguiria determinar o índice de crescimento relativo e o índice de germinação. Os pontos o positivo, perdão, o controle negativo, a gente utilizou água para ver o quanto ela crescia e germinava a semente de pepino, e como controle positivo, no caso sendo tóxico para essa semente de pepino, a gente utilizou o sulfato de alumínio. Os resultados e discussões. Falando primeiramente sobre a caracterização dos adsorventes, nós temos aqui a análise de adsorção e dessação de gás de nitrogênio, no caso, né? Segundo aqui nós temos os dados para o carvão de açaí e o carvão de açaí ativado. Nós temos aqui dois gráficos, perdão, uma com o volume de poros e o raio de poros, e outra o volume absorvido e a variação de pressão, né? Nesse gráfico aqui de dentro, segundo a EUPAC, as isotérmicas de N2 são classificadas como 4, onde há inflexão aqui na transição de monocamada para monocamadas. E para questão de esterese, nós temos a esterese do tipo 2 e esterese do tipo 3.
o que pode significar mesoporos tipos de micro e de fendas, no caso, né? E em questão de mesoporos, a gente tem aqui o gráfico, esse aqui a gente consegue ver o volume, a distribuição dos poros, né? Perdão. Com essa análise de adsorção e dissociação, a gente consegue determinar a área superficial desses materiais, tendo uma área superficial de 498,4 para o carvão de açaí e 761,6 para o carvão de açaí ativado. Teve um aumento significativo, né? Que, no caso, essa maior área superficial pode ser explicada pelo processo de inchaço do cloreto de zinco na estrutura molecular da celulose, resultando na quebra das ligações laterais e aumento dos espaços vazios entre as ligações, entre intra e intramolecular, né? Aí aqui nós temos também a questão do tamanho de poros, que para o carvão de açaí foi 2,95 e o ativado 3,55, o que indica que ela tem a maior quantidade de mesoporos, e aqui nós temos o volume de poros, né? Falando um pouquinho agora sobre a análise de FTIR, nós temos primeiramente a banda aqui em 3.440, que pode ser atribuída aos grupos de hidroxila. Em 1590, nós temos um pico aqui pequeno, que pode ser atribuído às vibrações de dupla ligação entre carbonos, e a 1560, ao alongamento das ligações de carbono, né? E aqui nós temos mais outro pico, que ele pode ser associado a pico, não, perdão, banda, perdão. Alongamento entre os átomos de carbono, nitrogênio ou de oxigênio. Essa hidroxila aqui pode ser atribuída à presença dos grupos provenientes da lignina e da celulose, né, no caso, esses grupamentos ainda restantes. Falando um pouquinho agora sobre os padrões de RX, nós temos aqui dois picos, dois picos atribuídos às estruturas desordenadas de carbono amorfo, que é o primeiro pico entre 15 a 30 graus e o outro entre 40 e 46. Aqui, além disso, para o carvão de açaí ativado, ainda temos aqui alguns picos em 27, 26, mais ou menos, e o outro em 37, que indica a formação de uma estrutura gráfica turboestática. Falando um pouquinho sobre as curvas de TG, nós temos aqui para o carvão de açaí, o carvão ativado, essa linha azul e a verde praticamente são iguais, né? Como elas se comportaram, no caso, né? Que entre 50 e 100 graus Celsius, houve uma perda de massa inicial, que é atribuída à umidade presente no material analisado. Entre 100 a 450, houve uma certa estabilidade térmica, e em seguida, depois de 450, teve um decréscimo elevado da perda de massa. Não é um decréscimo, não, uma elevação da perda de massa. Isso é atribuído à carbonização a carbonização dos materiais carbonáceos, né, presente, perdão. Ao ponto de carga zero, nós temos a análise do pH, que foi obtida aqui, então variou o pH de 2 até 11, até 11, né, o pH, perdão, da solução. Para o... Perdão, só um instante de beber água. O ponto de carga zero, nós obtivemos aqui que o carvão de açaí foi 9,47 e o carvão de açaí ativado foi 6,86. Isso aqui a gente pode atribuir à questão da ativação com cloreto de zinco, que é um sal levemente ácido, e com isso teve essa redução do pH. As imagens de MEV, a gente pode ver aqui, comparando ela na mesma escala, e houve um aumento
da área superficial, né, no caso, com fendas e bastante micro e mesoporos aqui, né, comparando, por exemplo, uma com a outra, no caso. Zeng 2020, ela aborda que a impregnação com cloreto de zinco libera compostos voláteis que aumentam o tunelamento dos poros e, com isso, aumenta a quantidade de micro, meso e macroporos. E foi evidente a quantidade de microporos e micro, meso e macroporos gerados, né, no caso. Aí a questão de validação do método por HPLC, nós temos aqui as 7 curvas que foram feitas pelos operadores, no caso, tanto eu como o Bruno, os valores das áreas obtidas nas 7 melhores curvas para o clonazepam. Aqui nós temos a questão da avaliação das curvas analíticas, média das áreas, desvio padrão, coeficiente de variância e o teste de grupos. Desses resultados aqui, nós podemos falar que para o teste de grupos, de reprodutibilidade, a gente teve uma reprodutibilidade eficaz, por conta que nenhum desses valores aqui foi superior a 1,938, que é o valor tabelado para 7 amostras, né? Segundo o teste de grupos. A gente analisando o coeficiente de variância, a gente tem que todos foram abaixo de 20%, que no caso ela variou entre 3 a 13. Então, de acordo com a literatura, ou até o permitido até 20%, né, de coeficiente de variação. Falando um pouquinho aqui sobre o R ao quadrado, nós tivemos R ao quadrado de 0,9912, 0,9997 e 0,998. Todos acima do que é estabelecido pela Anvisa e pelo Inmetro, que é 0,99 para a Anvisa e 0,90 para o Inmetro, né? Falando um pouquinho aqui sobre os testes, os ensaios adsortivos agora, nós temos primeiramente a relação massa-volume para o clonazepam, que foi feito avaliando a capacidade adsortiva do material, à medida que aumentava a quantidade de massa do adsorvente. E com isso a gente via também a taxa de remoção do clonazepam, tanto para o carvão de açaí como para o carvão ativado. Aí aqui nós temos também para a cloroquina e para o diclofenaco. Alguns valores aqui, por exemplo, falando sobre o carvão de açaí ativado, a gente não pegou justamente o ponto que cruzava, por conta que alguns valores eles estão abaixo de 70%, né, no caso. A gente utilizou para os estudos subsequentes a quantidade de 0,02 gramas por litro para o clonazepam, na análise de clonazepam, 0,4 gramas por litro para a cloroquina e 0,6 para o diclofenaco, né? Isso a gente tem, no mínimo, 70% de remoção e vai ter também uma quantidade de adsorvente legal para se pesar e também para analisar, não usando muito material, né, no caso. A questão de cinética, nós temos aqui os gráficos dos resultados com carvão de açaí para os 3 fármacos analisados, o clonazepam, a diclofenaco e a cloroquina. E aqui também temos para o carvão ativado, todos 3, o clonazepam, a cloroquina, o roxinho, e o bege, o diclofenaco. E também temos os modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Com isso, a gente tem aqui as tabelas, que podemos entender melhor aquele gráfico. Analisando, como disse anteriormente, para avaliar qual o melhor modelo que se ajustou, a gente vai avaliar os parâmetros do R ao quadrado, o valor de resíduos e o AIC, que é um parâmetro que ele compara os 2 modelos estudados, para ver qual melhor se ajustou aos dados, né?
E quanto menor o valor de A e C, melhores resultados o melhor ajuste o modelo apresentou, né, para aquele modelo. Então, com isso, a gente vê que o pseudo de segunda ordem, para todos os três fármacos, e todos os materiais adsorventes, o modelo de pseudo de segunda ordem foi o que melhor se ajustou. E comparando com a literatura, onde eles também utilizaram o cloreto de zinco como adsolvente, como agente químico, perdão, a maioria também foi pseudo de segunda ordem. Fala um pouquinho sobre os ensaios adsortivos. Nós temos aqui... Eita, perdão, deixa eu só voltar aqui para falar uma coisa. E aqui nós temos que a questão o ponto de saturação dos carvões, ela aconteceu em 120 graus, 120 minutos para o carvão de açaí e 90 para o clonazepam e para o diclofenaco. E para a cloroquina foi em 120 minutos. A questão de saturação, né, do adsolvente. E essa rápida adsorção aqui dos fármacos significa que a quantidade elevada de sítios ativos e consegue receber bastante moléculas do composto analisado, né? E à medida que vai diminuindo a quantidade de sítios ativos, ela vai ficando mais lenta a sua adsorção, né, desses compostos. Abordando aqui um pouquinho sobre as isotermas de equilíbrio, nós temos aqui os três gráficos, a clonazepam, cloroquina e diclofenaco, os modelos de Langmuir e Freundlich, Langmuir e Sips, e os três aqui. Nessas aqui não tem Sips e essa daqui não tem Freundlich, porque, infelizmente, o modelo não se ajustou legal, né? A gente só deixou os que melhores se ajustaram. Aí aqui nós temos a tabela, onde podemos tirar algumas conclusões. Os melhores modelos que se ajustaram foram Freundlich para a cloroquina, devido aos maiores valores de R ao quadrado, comparando aqui, menores valores de resíduo e o menor valor de A e C, comparado, né? E para o clonazepam e para o diclofenaco, os melhores modelos foram o de Sips. Tanto para o clonazepam como o diclofenaco. Na questão da termodinâmica, nós podemos ver que para o carvão ativado, ela não apresentou visualmente uma diferença significativa para a elevação de temperatura, já para o carvão de açaí apresentou, né, o clonazepam, a cloroquina, o ativado já começou a aparecer uma certa diferença significativa na elevação, e para o diclofenaco realmente foi significativa a diferença da elevação da temperatura. Com isso, nós podemos aqui elaborar essa tabela para os três fármacos e os dois adsorventes. Na variação de temperatura estudada, de 25 a 45 graus Celsius, nós podemos ver que todos apresentaram a variação de energia de Gibbs negativo, significando um processo espontâneo. Para a variação de entalpia, apenas os processos de diclofenaco é que apresentou sinal negativo, ou seja, um processo exotérmico. Tanto para o clonazepam como a cloroquina, o processo foi endotérmico. Podemos ver aqui que para o clonazepam com carvão de açaí e o diclofenaco com o carvão de açaí ativado, elas tiveram elevadas energias de entalpia. Essa daqui foi química, pode ser explicada por processo de quimização, enquanto as outras podem ser explicadas por fisização. Essa aqui ela estava quase no limite
chegando entre fisiçação e quimiçação. E nós temos aqui que a variação de entropia, a única que apresentou maior heterogeneidade foi o de diclofenaco, né, o sinal negativo. As outras foram menos heterogêneas, né, segundo os dados. Comparando com a literatura, aqui nós temos comparando com vários biocarvões que foram ativados com o cloreto de zinco. Nós temos aqui a área superficial, 761, obtida deste trabalho, pode ser superior a alguns outros materiais, mas inferior também a outros. O pseudo segunda ordem praticamente foi em todos, só o paracetamol com Elovit, mas todos os outros modelos cinéticos foi pseudo segunda ordem. E aqui teve uma variação entre Langmuir e Freud, segundo a literatura, e nesse trabalho a gente teve a obtenção de CIPS, né, de CIPS e Freudlich, né, no caso. E a capacidade absortiva varia bastante, de acordo com a literatura, porque também temos aqui ver a quantidade de massa que foi utilizada, a concentração inicial, e vários fatores que afetam essa capacidade absortiva, né? Falando um pouquinho sobre o reciclo, nós temos aqui que para o clonazepam, tivemos ótimos resultados até o terceiro reciclo com o carvão de açaí ativado, obtendo taxas de remoção a 83% no terceiro ciclo, né? Abaixo disso, ela já chegou a menos de 60%, a gente foi para os experimentos. Na cloroquina, infelizmente, a gente não teve bons resultados de reuso. A gente pode atribuir essa parte de remoção aqui apenas da fisiçação, né, do que foi feito da remoção da parte de fisiçação. Para o diclofenaco, tivemos ótimas taxas de recuperação até o segundo ciclo. Falando um pouquinho sobre os ensaios de toxicidade, aqui nós avaliamos a questão de índice de germinação e o índice de crescimento relativo, né? Nós podemos ver que o negativo é 100% e o controle positivo inibiu totalmente. A gente vê que teve uma certa diminuição, tanto no índice de germinação como no índice de crescimento, que pode ser atribuída à questão de remoção de alguns nutrientes necessários para a planta se desenvolver, e infelizmente o adsolvente ele acabou removendo, né, algum desses nutrientes presentes na água. A conclusão: os resultados obtidos neste estudo sugerem que os biocarvões sem e com ativação química são adsolventes eficientes para os fármacos analisados, pertencentes aos grupos de benzoadizepínicos, antimalárico e anti-inflamatórios não esteroides, clonazepam, cloroquina e diclofenaco. Os compostos farmacêuticos usados no trabalho foram quantificados antes e após as adsorções utilizando cromatografia líquida e espectrofotometria UV-Vis, sendo a metodologia linear e precisa de acordo com os órgãos competentes. A caracterização mostrou que os adsorventes possuem uma estrutura porosa e características de material carbonáceo, conforme evidenciado por micrografias, MEF, DRX e a análise de adsorção, né, de gás de nitrogênio pelos modelos de BET e BJH. Com as áreas superficiais e volume de poros, o biocarvão ativado quimicamente apresentou melhores resultados, 762 metros quadrados, do que a rota física. Os espectros de FTE apresentaram padrões semelhantes para ambos as amostras de carvão, de açaí e o ativado, contendo grupos atribuídos às hidroxilas, às ligações de carbono e alongamento de átomos de carbono, de nitrogênio ou oxigênio. Ocorreu neutralização do ponto de carga zero após a ativação química, sendo os valores encontrados de 9,47 para o carvão de açaí e 6,86 para o carvão de açaí ativado. Na avaliação cinética, o modelo que melhor se ajustou dentre os analisados foi o pseudo segunda ordem, de acordo com os parâmetros de R ao quadrado,
valores de resíduos e o AIC, sendo constatado o equilíbrio para o carvão, o biocarvão de açaí, sendo constatado o equilíbrio para o biocarvão de açaí após 90 minutos para o clonazepam e diclofenaco e 120 minutos para a cloroquina. Já para o biocarvão de açaí, todos foram 120 minutos. Dentre os modelos estudados, de isoterma, o melhor que melhor que descreveu os resultados obtidos experimentalmente foi o modelo de CIBS para o clonazepam e o diclofenaco. O modelo de Freud ele foi o que melhor se ajustou para a remoção de cloroquina para ambos os adsorventes. No estudo termodinâmico, a absorção dos fármacos ocorrera de forma favorável e espontânea em todas as temperaturas, valores positivos para os processos endotérmicos de clonazepam e cloroquina e exotérmico para diclofenaco, apresentando o mesmo comportamento para a entropia, tendo valores positivos para clonazepam e cloroquina, e o que indica que a interação entre o contaminante e adsorvente ocorreu aleatoriamente na interface sólido-líquido. Já para os estudos de reuso, o carvão ativado permaneceu estável por até 3 ciclos para a remoção de clonazepam, 2 ciclos para o diclofenaco, e já para a cloroquina apresentou baixa taxa de remoção após o reciclo. Né? E além disso, os resultados de toxicidade final diminuíram o crescimento das plantas após o tratamento, o que indica uma certa toxicidade. Aí, com isso, nós podemos... perdão. Esse trabalho gerou 2 artigos. O primeiro foi na ESPR, com fator de impacto 5.8, e o segundo artigo foi na Journal Molecular Liquids, com um fator de impacto de 6 e o CITA-score de 9.7. Os próximos passos poderiam ser realizados estudos de teoria do funcional da densidade, DFT, a fim de avaliar os complexos fenômenos resultantes da interação entre moléculas de superfície, realizar experimentos com um efluente real ou uma mistura contendo esses fármacos para avaliar a eficiência e a afinidade dos adsorventes, fazer um scale-up para tratamento do efluente farmacêutico empregando uma planta piloto e realizar testes de toxicidade frente a outros organismos e citar, como citando microcrustáceos ou moluscos. Fazendo só aqui uma observação, uma citação, perdão, que aqui teve uma pesquisa que foi dada continuidade e com isso veio a melhorar a qualidade de vida da população ribeirinha lá no estado do Pará, onde o pesquisador do INCRA, Márcio de Freitas Velasco, ele desenvolveu um flocculante vegetal catiônico utilizando taninos e estádios do caroço de açaí. Os experimentos eles foram realizados durante a pós-graduação dele em biotecnologia na Universidade do Pará, e com isso ele conseguiu melhorar a qualidade de vida dos ribeirinhos. Então, a gente não pode ficar somente na pesquisa, a gente tem que arrumar parceiros e que dê continuidade a essas pesquisas e consiga realmente ajudar a quem precisa. Os agradecimentos à Universidade Federal, à Universidade Federal de Pernambuco, à Universidade Federal de Santa Maria e aos órgãos de fomento. Referência e obrigado. Obrigada, Ronald. Respira.